Amém. Bom demais esse domingo especial. Nós temos vários casais que estão ali em São Bento do Sul, no encontro de casais 20, né? Está sendo um tempo muito especial lá. E nós estamos aqui, adorando ao Senhor aqui, e eles estão adorando lá, e assim, e bebê Uberaba, e bebê Pinhais, e a igreja sendo espalhada. Eu quero começar essa mensagem fazendo um desafio aqui. Quem aqui poderia me dar R$100? Não é emprestar não, me dá R$100. Opa! Olha! Tão rápido assim? Tá fácil, hein? Tá fácil não? 100 aqui, ó. E aí? Por que o Douglas foi tão rápido em dar o 100? Quem sabe? Hã? Ele deu tão rápido assim porque não é dele, eu que entreguei para ele. Mas sabe o que acontece? Esse é o princípio. Hoje nós vamos falar um pouco sobre fidelidade. E é um tema muito, às vezes as pessoas ficam... E nós vamos ver que como família nós temos liberdade para conversar sobre tudo. Certo? E esse é um princípio que nós precisamos entender. Quando nós vamos lá em 1 Coríntios, o texto nos fala que de Deus... do Senhor é a terra e tudo que nele existe. 1 Coríntios 10, 26. E trabalhar essa dimensão de que tudo que temos, tudo que somos, é do Senhor. Sabe essa roupinha? Sabe aquele carro que ficou no estacionamento? É tudo do Senhor. Quando eu entendo isso, fica muito mais simples a vida. Eu lembro uma vez que eu estava entrando lá no treino do Nicolas lá e fecharam o portão na lateral do carro. E riscou a lateral assim. Ai. Aí você olha assim, daí a carne, o que a carne fala? Aí o que o Espírito diz? É meu, fica tranquilo. Certo? Somente confia, fique tranquilo. E aquele riscado na lateral ficou até nós vendemos o carro. Sabendo que aquele carro era do Senhor, tinha sido consagrado ao Senhor. E pela primeira vez, foi o primeiro veículo, acho que eu lembro da minha história, que nós vendemos por um valor acima do que nós compramos, e batido na lateral. Quando eu entendo que tudo é do Senhor, eu não fico olhando e achando que eu sou dono de alguma coisa. E nós vamos conversar um pouco sobre isso. Mas é um tema difícil, né? Tem algum pessoal que já está se remexendo a cabeça. Sabe por quê que é difícil? Que na verdade existe uma percepção. E essa percepção que eu também tinha. Eu tenho 25 anos... que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador. E os meus 3 primeiros anos foram anos difíceis. Porque existia uma crença religiosa na minha mente que me impedia de ser fiel e regular com dízimos, com ofertas nessa área. E aí, porque eu achava que todos os pastores da terra eram iguais àqueles que simplesmente têm usado a Bíblia como um pretexto para manipular e para tirar dinheiro do povo. E quando eu digo tirar, é isso mesmo que eles fazem. Muitos, infelizmente. Mas tem muitos não, eu digo alguns. Mas tem muita gente boa. Tem muitas igrejas sérias, igrejas que vivem com uma transparência muito forte. E a nossa igreja, nós como princípios batistas, pastor não pega em dinheiro. Nós temos uma comissão que avalia o exame de contas. E nós vamos conversar um pouco sobre isso, porque entender a diferença de dízimos e ofertas, nós falamos agora um pouco sobre isso, que na verdade é um coração que dedica ao Senhor e que entende esse princípio da mordomia. Quando eu falo da mordomia, nós podemos falar de várias formas de mordomia. A mordomia do nosso tempo. Então, onde você tem investido o seu tempo é uma forma de mordomia. A mordomia do patrimônio da igreja. Quando você olha e você vê essas cadeiras aí, você está cuidando. Quando você sai de uma sala, você desliga o ar-condicionado, você desliga a luz, você está sendo um bom mordomo daquilo que Deus tem dado à nossa igreja. E é uma forma de mordomia. Quando você cuida da natureza, você não joga lixo na rua, tal, você está sendo um bom mordomo, você está cuidando. Mas hoje, especialmente, eu quero trabalhar a mordomia nas finanças, no seu dinheiro, e que vai muito além do que eu devolver ao Senhor aquilo que Ele nos orienta, dos 10%, ou ser um ofertante e dedicar uma oferta, vai muito além disso. Vai também de como eu invisto e como eu aplico
os 90% ou menos aquilo que Deus me dá o privilégio de administrar. Sabe, isso é muito especial. Quando nós olhamos essa dimensão daquilo que eu faço, aqui eu quero dar um spoiler aí, no dia 8 de maio nós teremos o nosso segundo encontro do Ministério de Empresários, primeiro o Reino. E nós teremos aqui um empresário que o testemunho dele é muito impactante. Uma empresa, e ele saiu do zero, e teve uma empresa que no último ano faturou 650 milhões. E ele fala o seguinte, que a maioria dos empresários que estão no ciclo dele ali, certo? Quando tiveram uma ascensão financeira na empresa, a primeira coisa que fizeram foi trocar de esposa, foi ir para as gandaias, abandonar, muita gente abandonou Jesus. E essa é uma realidade de pessoas que não entendem o princípio que está atrás. E não tem a ver com quanto eu tenho, mas tem a ver com o meu coração e como que eu faço, como eu administro aquilo que eu tenho. E falando sobre dízimos, aí existe uma... Mas o dízimo é bíblico? Será que está no Novo Testamento? Era algo da lei, não sei o quê e tal? Existe uma discussão. E as mentes religiosas, que têm uma cultura religiosa, ela com muita facilidade vai começar a achar, sabe aqueles advogados que pegam lá e tentam achar uma brecha na lei? Tem advogado bom é isso, né? Ele vai tentar achar uma brecha na lei. Mas tem gente que só não é formado em direito, mas fica na Bíblia ali tentando achar uma brecha na lei. Brecha para adulterar, brecha para também, não, eu posso dar, aquilo que está no meu coração eu vou e entrego, certo? E não entende o princípio do dízimo. E quando nós vamos para as Escrituras, nós vamos ver lá em Gênesis 14, 20, que Abraão, imagina ali, Abraão tinha, o sobrinho Ló estava lá preso, certo? Daí 4 reis enfrentaram outros 5 reis, e esses 4 reis venceram. E aí eles pegaram os despojos da guerra, agora eles tinham o despojo de 5 reinados. E Abraão, eles tinham prendido o seu sobrinho, e ele pega lá um exército israelita, não era israelita ainda, um exército de Deus ali, e vai e vence a guerra. E ele tem direito ao despojo agora de 9 reinos. E ele está vindo, o rei de Sodoma fala assim, não, me devolva, né, pelo menos as pessoas, pode ficar com os bens. E Abraão fala assim, não, eu não quero ficar com esses bens, para depois dizer que eu enriqueci por causa de vocês? Não. Certo? Mas só que antes de entregar e devolver tudo, o que ele faz? Ele entrega o dízimo. Nós vamos ver lá em Gênesis 14, 20, que Abraão entregou o dízimo de tudo a Melquisedeque. Certo? Daí quando nós vamos para a lei já de Moisés, nós vamos ver ali que na lei de Moisés o dízimo estava ali presente. Então quando nós vamos lá em Números, em Deuteronômio, nós vemos ali a lei sendo instituída, e com um propósito específico. Então, a lei ali, principalmente Números 20, ele vai falar sobre a entrega dos dízimos para sustento dos sacerdotes, dos levitas. E aí nós vamos lá para Mateus 20, 23, onde Jesus, ao repreender ali os fariseus, ele fala assim, olha, vocês são religiosos, vocês estão entregando o dízimo rigorosamente, doendo do cominho, mas só que vocês estão abrindo mão, vocês não estão desenvolvendo aquilo que Deus nos pede, que é a justiça, a misericórdia e a fé, e a fidelidade. Daí Jesus fala assim, façam essas coisas sem negligenciar aquelas. Então, faça a fé, a misericórdia, a justiça sem negligenciar os dízimos. Daí há quem diga assim, não, mas isso aqui, Jesus está falando da lei. Certo, mas quando nós vamos lá em Mateus 28, 20, ele vai falar que nós devemos obedecer tudo o que ele nos ensinou. Ele falou, vamos, façam um discípulo de todas as nações, ensinando a obedecer tudo o que eu lhes ensinei. Se Jesus ensinou em Mateus 20, 23, 23, isso quer dizer que o dízimo também está no Novo Testamento. Então, estava antes da lei, estava na lei, está agora. E esse princípio do dízimo é extraordinário. Por quê? Porque ele traz o dízimo como algo regular. E não é o mesmo valor. Por quê? Cada um vai pegar a sua renda, 10%, é o dízimo. Uma entrega regular para suprir as despesas regulares. A luz aqui, ela é regular, todo mês chega o boleto. Não sei na casa de vocês, na minha casa, todo mês chega o boleto de luz lá. Chega a água, chega os funcionários aqui. Então, quando nós pensamos uma despesa regular, existem os dízimos regulares que vão e suprem essas despesas regulares. Já a oferta, não. A oferta é algo específico, então nós estamos fazendo aqui uma campanha para a compra do terreno, onde existe uma oferta alçada. E aí nós podemos viver o que nós estamos vivendo agora. Por exemplo, nós acabamos de ver ali que nós estamos já com quase 50% ali da parcela de junho. Isso é bênção.
top demais. Só que nos dízimos, que é para suprir as despesas regulares, nós estamos no terceiro mês, onde a arrecadação está abaixo do orçamento. Ou seja, tem algumas contas que estão sendo negociadas porque os dízimos não alcançaram o valor. Então, entender essa dimensão do dízimo e oferta nos facilita não somente a viver a fidelidade, a regularidade e a honra, mas isso impacta na sua vida também. Eu falei que eu tive dificuldade nos 3 primeiros anos. Eu cheguei aqui na igreja em 1997, era lá na Gago Coutinho ainda. E sabe quando que virou a chave? Foi quando nós fizemos o desafio da compra dessa propriedade. E ali eu entendi que o princípio do dízimo e ofertas era muito maior do que simplesmente entregar o dinheiro. Ali Deus trabalhou no meu coração e houve uma mudança de chave tão grande que isso deixou de ser um problema e uma área de acusação de Satanás para ser uma grande bênção e um grande privilégio. E tudo isso mudou a minha história, por quê? E a nossa história como família. Porque até hoje eu tenho familiares não crentes. E eles chegam para mim assim e falam assim: mas você ainda trabalha para a igreja de graça? Falei, não, eu sirvo ao Senhor voluntariamente. Você não sabe o salário que eu recebo de ver famílias restauradas, vidas restauradas, ver pessoas entregando a vida ao Senhor Jesus. Daí vocês perguntam assim, a segunda pergunta é: mas você ainda paga o dízimo? Aí eu falo assim: vocês não estão entendendo nada. Na verdade, nós entregamos com alegria parte daquilo que Deus tem nos dado, porque tudo é do Senhor. Quem vem com uma mentalidade religiosa, vem com uma mentalidade de barganha. Quem vem com um coração de honra e fidelidade, ele participa, sem peso, sem avareza, de uma forma leve. Eu queria ler um texto que está lá em Hebreus 7, que vai falar um pouquinho, vai relatar um pouquinho essa experiência de Abraão com Melquisedeque. Quando nós falamos de Melquisedeque, alguns doutrinadores ele falam sobre a prefiguração de Jesus. Então, quando ele fala que o menor é menor do que o maior, né? Lógico. Mas o que está no texto aqui que nós vamos ler, então fala de uma prefiguração de Jesus. Então, como se Abraão estivesse entregando para Jesus o dízimo. Então, vamos ler ali, Hebreus 7, de 1 a 10. O texto diz assim: esse Melquisedeque, antes disso, vamos voltar um pouquinho. No final do capítulo 6, ali, ele diz o seguinte: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra ao santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, ele está falando de Jesus que nos precedeu, entrou no nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus, ele se tornou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E nós vamos ver ali que houve uma mudança de sacerdócio, junto com a mudança de sacerdócio, houve uma mudança de lei, no versículo 12. Então, aí o texto aqui no versículo 1 diz o seguinte: esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando esse voltara, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, quer dizer rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios dos dias, nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho do Homem, ele permaneceu sacerdote para sempre. Considere a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão, que deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi, que recebam um dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Esses homens, porém, que não pertenciam à linhagem de Levi, recebe o dízimo de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele a quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe o dízimo, entregou por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Esse texto de Hebreus, ele faz uma leitura, logicamente, depois que toda a história se desenrolou, então o autor de Hebreus, ele faz uma leitura desse momento. Porque quando nós olhamos o povo de Israel, qual a finalidade dos dízimos ali? Existia uma finalidade religiosa. A finalidade religiosa seria para a manutenção do templo.
Também existia uma finalidade social, onde os dízimos eram utilizados para dar um apoio, um amparo às pessoas carentes, aos pobres, às viúvas, certo? Então existia também essa finalidade social. E existia também uma finalidade sacerdotal, aonde nós vamos ver lá em Números 20, que os dízimos eram entregues para manutenção ou para sustento dos levitas, levitas seriam a linhagem sacerdotal. Então aqui o texto está tratando de Abraão, Melquisedeque, mas também está trazendo Levi na história, certo? E se nós olharmos hoje, dentro do nosso contexto de dízimos e ofertas, existe um propósito da igreja. E a igreja, ela existe para quê? Para proclamar o evangelho da salvação. E quando nós entendemos que para proclamar o evangelho da salvação, Deus não precisaria do nosso dinheiro, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Mas muito mais do que Ele dá o sustento usando o nosso coração, ou colocando e deixando esse princípio para que o nosso coração esteja alinhado com o coração dEle. Porque o nosso coração tem uma predisposição da avareza, tem uma predisposição do pecado. Então, quando eu entendo isso, o propósito da igreja nós vamos cumprir como? Através dos recursos que Deus tem nos dado, abençoando as famílias que podem devolver o dízimo e podem aceitar do Senhor o desafio de alguma oferta. E nós vamos caminhar um pouco nessa conversa. Então, dentro desse cenário, Abraão ele vai ali, ele experimenta essa entrega do seu dízimo e deixa para nós ali um grande princípio. Um grande princípio. E aqui, se eu olho para Abraão, muitas pessoas pegam aquele texto de Abraão e falam assim, isso aqui é do Antigo Testamento. Na verdade, é uma mente religiosa. Eu não sei como é que foi a sua realidade, mas eu cresci numa mentalidade de escassez. E aí, o dízimo, que eu me converti aos 23 anos, e eu vi a prática do dízimo na minha família. Eu acho que durante toda a minha vida dentro do catolicismo, talvez eu não estou dizendo que eles não entregavam, mas eu me lembro assim, de ter visto uma ou duas vezes, meu pai pegando lá hoje seriam tipo uns 3, 4 reais, colocando no envelope e levando na secretaria da Igreja Católica. E aquilo ali para eles era o dízimo. Certo? E porque era uma mentalidade de escassez que eu não entendia o que é um transbordo de Deus. E por que Deus nos abençoa para sermos uma bênção? E por que Deus ele pode sim fazer independente de nós, mas Ele nos dá o privilégio de participarmos? E aqui eu quero trazer uma diferenciação entre dízimos e ofertas. O dízimo é uma palavra originada do termo latim décimos, ou seja, a 10ª parte. Queridos, dízimo não é algo que nós doamos, mas é algo que você devolve como resposta do amor de Deus. Então, o dízimo tem uma finalidade de honrar a Deus, mas também ela é utilizada para essa manutenção regular. Isso é muito especial. Então, o dízimo não é uma invenção humana, mas é uma instituição estabelecida pelo Senhor. Se você tem participado dessa comunidade de fé, e você vê tantas coisas acontecendo, e você tem negligenciado a sua fidelidade, certo? É com muito amor, que eu falo assim, você está perdendo a bênção. Porque nós não podemos, eu fico olhando, o que Deus usou a minha vida para nós comprarmos essa propriedade aqui, porque na época eu me envolvi diretamente com ofertas regulares. Sabe, foi algo muito especial, porque Deus destravou algo na minha mente que influenciou em todas as demais coisas. Quando veio o desafio da nossa compra da nossa casa, onde nós moramos hoje, o desafio veio a partir da experiência que nós tivemos na compra dessa propriedade. Então, quando eu participo desses movimentos, desse agir de Deus, eu cresço, isso impacta a minha família, a minha empresa, em tudo que eu faço. Certo? Então, o dízimo, ele tem esse papel. Então, Deus não precisa de dinheiro, porque Ele é o dono do ouro e da prata, mas ser fiel e regular é um sinal da nossa dependência e fidelidade a Ele. Mas, além do dízimo, nós temos as ofertas. E a oferta, ela vem de uma liberalidade do nosso coração. É um princípio de Deus que nos desafia a irmos além do dízimo. Lá em 2 Coríntios 9, diz lá, lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer o que lhe deseja, acrescentar toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra.
Esse texto aqui de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele está trabalhando um princípio muito claro da oferta. É uma oferta específica para os pobres da Judéia, que estava levantando entre as igrejas da Macedônia e Acaia. Existia um propósito específico. Quando você entende que Deus usa você, quando pode ser o terreno, pode ser outros desafios. Eu lembro uma situação, eu ainda não era pastor, eu estava como seminarista, e eu fui atender um casal num sábado de manhã. E eu tinha feito alguma coisa para uma irmã da igreja, jurídico, uma besteirinha jurídica lá, que eu fui lá e ajudei. Certo? E aquela irmã veio ali, estava um sábado de manhã na igreja, me viu ali e falou, não era pastor, era seminarista ainda, eu queria pagar pelo teu serviço. Eu falei, não, minha irmã, eu não fiz isso por causa de honorários. Eu simplesmente abençoei, sinto abençoada. Não, mas eu quero pagar. Eu falei, não, eu não fiz por causa de honorários. Se a irmã falasse que queria me pagar, eu não tinha feito. Ela falou assim, não, então deixa eu dar uma oferta. Então tá bom. Ela pegou, deu uma oferta, R$300. Peguei e guardei. Daí fui atender o casal logo na sequência. E o casal chegou, pastor, não era pastor ainda, seminarista. Nós viemos aqui para pedir uma ajuda. Nós dois estamos desempregados, nós não temos o que comer em casa, não temos parente nenhum aqui. Eu queria ver se a igreja poderia dar uma cesta básica para nós. Na hora, plim, liguei uma coisa com a outra. Essa oferta não é para mim. Só tirei dali, falei assim, isso aqui que Deus mandou. Vai no mercado, compra, segunda-feira volte aqui para nós ajudarmos nesse processo. Quando eu estou sensível para ouvir a voz de Deus, e é muito interessante porque não é a mesma oferta. Porque é um princípio de honra que Deus trabalha de forma diferente. De repente, tem uma família que está faturando 1 milhão e Deus vai pedir R$10. E tem uma família que está faturando 3 mil e Deus está pedindo 1.000. Porque Deus trabalha individualmente aquilo que Ele precisa trabalhar no teu coração. O que acontece é que muitas pessoas caminham nessa dimensão com barganha. E com Deus você não se barganha. Certo? Eu devolvo, eu participo porque eu honro, porque eu quero ser fiel, porque eu quero estar debaixo da graça de Deus em todas as áreas da minha vida. Queridos, a forma como eu trabalho esse princípio da honra e da fidelidade influencia de como eu trabalho com os 90% que Deus deixa para mim. Certo? Porque muitos homens ou muitas mulheres têm gastado 90% em coisas que desagradam a Deus. Quando nós vamos lá em 1 Timóteo, fala que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E para ter amor ao dinheiro, você não precisa ter dinheiro, não. Você pode ter amor ao dinheiro sem dinheiro. As pessoas que não têm uma percepção do que é o amor ao dinheiro, às vezes ama, e tudo ele vira cifra. Daí olha, já viu a pessoa que tira uma foto assim, de perto, com uma janelinha? Isso aí foi, como se estivesse num avião, assim, posta na rede social. Daí depois tem uma outra foto, é uma tampa de vaso sanitário. Já viram isso, não? Sabe, e tem muita gente que se engana. E fica olhando, coloca cifras em tudo. Deixa a vida mais leve. Deixa a vida mais leve, porque é muito bom nós transbordarmos a vida de outros. E eu não questiono. Na verdade, o que acontece é que, de repente, você tem uma mentalidade religiosa, você cresceu aprendendo, vendo algo, ouvindo algo, e isso internalizou em você que te impede de viver uma vida plena, uma vida de entrega, uma vida que abençoa, não somente você, mas as pessoas que estão ao seu redor. Então, o princípio da mordomia envolve a fidelidade e regularidade nos dízimos, certo? Fidelidade e regularidade nos dízimos, a generosidade nas ofertas e a boa gestão dos recursos que aplico na minha vida diária. É muito especial, porque desses 90% eu posso tanto abençoar um missionário, como eu posso abençoar, viajar para a Amazônia, fazer tantas coisas para o reino, como eu posso gastar em droga, prostíbulos e tantas outras coisas. O que você tem feito com os 90% que Deus tem dado a você? Como é que você tem aplicado esses recursos? Será que você tem tirado da tua família, para abençoar a sua família, para cumprir um capricho pessoal e egoísta, e fora dos princípios eternos de Deus? Quando eu entendo o princípio da honra e fidelidade, eu não fico olhando, calculando, não, desse mês vai dar R$120,33.
E aí eu vou nos centavos, porque eu não posso passar nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos. Coração avarento. Me perdoe. Certo? A liberalidade é você honrar o Senhor com tudo que você tem, com tudo. E eu quero aqui finalizar trazendo destaque a 2 princípios muito especiais. Primeiro, a fidelidade nos dízimos é expressão de obediência e honra. Provérbios 3, 9 e 10 diz lá: honre ao Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e seus barris transbordarão de vinho. Queridos, aqui tem um princípio com consequência. Ele fala de honra, honra com todos os primeiros recursos. Deus está mais interessado na intenção do teu coração do que na prática de entrega. Certo? A tua entrega, o teu dízimo. Certo? Se você não entregar, Deus vai levantar de outra forma. Mas Ele está mais preocupado com o teu coração. Se o teu coração está realmente entendendo esse princípio da honra, esse princípio da fidelidade. Porque isso é especial. E você que é pai de filhos, crianças, adolescentes, você precisa ensinar esse princípio. Eu lembro que há muito tempo a gente sempre transfere na conta da igreja. E quando eles eram menores, nós transferimos e eu imprimi o comprovante. Nesse momento do dízimo, nós colocávamos no envelope e entregava ali, para eles verem nós entregando. E aí eles têm a mesada deles lá, e tem o cartão, e eles vão lá e entregam o dízimo da mesada deles. E assim nós vivemos o princípio. Porque a entrega, quando nós pensamos na legalidade da entrega, diferente de uma entrega de coração, desde o começo, a primeira família já viveu essa distorção. Caim e Abel. Nós vamos lá em Gênesis 4, nós conhecemos a história. Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou de Caim. Por quê? Quando nós olhamos detalhadamente o texto, Caim, ele foi, pegou um pouco ali da sua plantação e levou uma oferta para Deus. Agora, Abel, ele pegou os cordeiros, o gado mais gordo ali, as primeiras crias, e ele trouxe ao Senhor com o coração quebrantado. Sabe, e Deus, ele vem e confronta Caim, e qual foi a forma de Caim tentar resolver do peso? Ele vai lá e mata o irmão. Não, é insano. Desde o começo, Deus já estava ensinando um princípio, e muita gente não vê, e muita gente perde a bênção, porque não entende esse princípio da oferta e do dízimo. Nós precisamos entender que a oferta ao Senhor, coração generoso, é uma consequência de alguém que entende a entrega de Jesus pelas nossas vidas. E por isso que, lá em Lucas 21, nós vemos um outro exemplo nas Escrituras, daquela mulher viúva. Jesus estava ali com os discípulos e vendo aquelas ofertas, e de repente vem a viúva ali, entrega as moedas, e Jesus fala, ó, ela entregou mais do que todos os demais, mas não na quantidade, porque ela entregou tudo que ela tinha. Ela foi além do dízimo. Isso é confiar no Senhor, porque eu vivo o princípio da honra e fidelidade por convicção e não por conveniência. Então, eu não sei como é que você tem vivido esse princípio, mas eu quero dizer para você que o Senhor instituiu o dízimo como uma estratégia de proporcionalidade e constância, e viver esse princípio é transbordar de alegria e de generosidade, é transbordar daquilo que Deus tem te dado. O maior exemplo de entrega foi a entrega de Jesus. O maior exemplo de alguém que se entregou, Jesus não precisava nem se entregar por mim e por você. Mas por que ele se entregou? Por amor. E nós vivemos a fidelidade, a regularidade e a honra, não porque Deus precisa do nosso dinheiro, mas é por amor. Quando eu vivo esse princípio por amor, uau, existe um tempo novo na minha história. Eu saio da acusação de Satanás e eu consigo começar a desfrutar e ver o transbordo de Deus na minha vida, na minha família, nos meus negócios e tudo que eu faço. Eu lembro quando nós dedicamos o nosso escritório ao Senhor, dizendo assim, Senhor, o Senhor agora é sócio majoritário do nosso escritório. E eu acordei para isso no velório do querido e do amado irmão Eliseu Storck. E aquilo ali virou uma chave na minha vida. Se Deus é o sócio majoritário do meu escritório, nós vamos viver o princípio tudo que fazemos, debaixo da orientação dele. Entregar o dízimo e oferta não é uma opção, é uma obrigação de honra.
Porque se Deus é sócio majoritário, é Ele que está no controle da história. E por isso que hoje eu olho para trás e aquela decisão lá atrás me permite hoje servir ao Senhor. Tempo integral, voluntariamente, sendo sustentado pelo escritório, que é do Senhor, Ele é sócio majoritário. E tem honrado, porque um coração, eu não sou melhor do que ninguém, estamos aprendendo constantemente. Mas eu quero desafiar você. Eu tive um coração avarento por muitos anos. E eu precisei ser transplantado pelo Senhor para um coração generoso e amoroso. Talvez você está aqui hoje. Você chegou com um coração meio endurecido. E talvez essa palavra venha com uma acusação para você. E esse não é o objetivo dessa mensagem. Essa mensagem é com muito amor e carinho. Levar você a refletir. E agradecer ao Senhor pela honra e fidelidade que você tem vivido. E se você tem negligenciado, para você avaliar esse princípio. Não é porque alguém está falando aqui, mas porque Deus vai ministrar o teu coração. Para que você viva a beleza e a alegria de ser fiel e de honrar ao Senhor de todo o coração. Você pode fechar seus olhos. Quero trazer alguns desafios para você nessa manhã. E o primeiro desafio que eu coloco diante de você, você que está aqui, que de repente você nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus. Sabe que o maior exemplo de honra e fidelidade foi do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele não precisava se entregar pela minha vida, pela sua vida, mas Ele vem e Ele se entrega, Ele se autolimita, Ele se entrega naquela cruz, Ele morre, Ele ressuscita, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Talvez você está aqui pela primeira vez, você nunca foi confrontado com essa mensagem, mas eu quero trazer uma mensagem que está acima de tudo isso. Porque para honrar ao Senhor, nós precisamos conhecê-lo. Eu honro aquele que eu conheço e que eu sei o que Ele representa para mim. O nosso Deus é Pai. Lá em João 1,12 fala que aqueles que creram, que receberam, Deus tem direito de ser chamados filhos de Deus. Sabe, quando eu entendo que eu posso deixar de ser somente uma criatura para ser filho, e eu entrego a minha vida ao Senhor, e eu assumo minha condição de filho. Quando eu assumo a condição de filho, eu vivo plenitude com meu Pai. Eu vivo totalmente entregue ao direcionamento como família do meu Pai. De repente você está aqui hoje, você nunca entregou sua vida ao Senhor. Eu quero desafiar você a fazer isso agora. Enquanto toda a igreja está orando, eu queria que você fizesse uma oração no teu coração aí, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecadora. Deus, eu preciso do Senhor, eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero entregar meu coração ao Senhor. Recebe minha vida em tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Pode permanecer de cabeça baixa orando. Eu quero falar com você. O Espírito Santo está tocando no teu coração. Se você fez essa oração de entrega, levante uma das suas mãos bem alto. Eu queria orar por você. Se você fez essa oração, levante a sua mão bem alto. Tem alguém? Alguém fez aqui? Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode baixar aqui a minha esquerda. Graças a Deus. Mais alguém? Quem mais fez essa oração? Pode levantar. Levante a sua mão bem alto. Eu quero orar por você lá atrás. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem mais? Quem mais aqui está entregando a vida ao Senhor hoje? É uma oportunidade de você mudar a sua história, certo? De repente, se você chegou aqui, você nunca teve uma comunhão plena com o Senhor. Mais alguém? Eu queria desafiar você a levantar a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. De repente você está aqui, precisa se reconciliar com o Senhor. Graças a Deus, aqui à minha esquerda, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Eu queria que todos que levantaram as mãos, eu já vi aqui que todos que levantaram, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu quero orar com você. Eu quero ter um tempo de oração pela sua vida. E de repente você não levantou a mão, mas Deus está falando no teu coração. Saia do seu lugar, vem aqui. Saia do seu lugar, pode chegar aqui. Já tem pessoas chegando aqui. Irmãos e irmãs, é um tempo precioso, é um tempo novo. É um tempo de desafio, graças a Deus. Pode chegar aqui. Deus está falando no teu coração, pode chegar. Louvado seja o Senhor. Deus está falando contigo, sai do seu lugar. Chega aqui, você que está se reconciliando com o Senhor, pode chegar aqui também. Olha, várias pessoas, irmãos e irmãs estão aqui, sai do seu lugar. Nós vamos ter um tempo, enquanto nós cantamos, enquanto nós estamos cantando esses estrofes, sai do seu lugar e vem aqui à frente. E tua bondade me seguirá, me seguirá.
mais alguém que levantou a mão aí que está com vergonha? Pode chegar aqui. Chega aqui junto com esses irmãos e irmãs. Pode chegar. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Fecha seus olhos. De repente tem uma decisão que você está tomando no teu coração. Que tem irmãos e irmãs que entregaram a vida ao Senhor. Isso muda completamente a nossa história. Mas tem uma decisão que você precisa tomar no teu coração. Eu quero desafiar você a colocar diante do Senhor essa decisão. A decisão de ser regular nos dízimos e ofertas. A decisão de olhar essa dimensão financeira, não somente da mordomia, da entrega, mas da mordomia daquilo que o Senhor tem deixado à sua disposição para você fazer a gestão. Que você comece a aplicar com mais sabedoria, consultando ao Senhor aonde você investir. De repente você vai fazer um culto de queima dos seus cartões de crédito, porque você não sabe trabalhar com cartão de crédito, e você vai começar a ressignificar sua vida financeira. Eu não sei, mas tem decisões que você está tomando. Coloque diante do Pai. O objetivo de nós vivemos a honra e a fidelidade é viver o extraordinário de Deus. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado. Nós louvamos ao Senhor pelo desafio que o Senhor coloca no nosso coração. Eu quero louvar ao Senhor por esses irmãos e irmãs que vieram à frente entregando a vida ao Senhor aqui. Deus abençoe e confirma no coração deles essa decisão. Deus, irmãos e irmãs que de repente estão nos seus lugares e que, pessoas que tomaram uma decisão também e que não vieram à frente por vergonha, confirma no coração deles. Abençoe que eles possam nos procurar e ajudar nesse processo de crescimento. E agora, Deus, eu coloco as famílias da nossa igreja diante do Senhor. Eu coloco esses irmãos e irmãs que estão sendo desafiados a viver a fidelidade e regularidade nos dízimos, nas ofertas. Deus, abençoa, Pai. Faz algo novo, que nós possamos experimentar um tempo novo. Famílias aqui que têm, de repente, negligenciado por uma cultura, por uma crença de escassez, uma crença religiosa, que hoje eles possam entender essa liberalidade. Sair daqui hoje com uma nova convicção de viver uma vida leve, servindo ao Senhor e amando ao Senhor e honrando ao Senhor com tudo que temos e tudo que somos. Abençoa, Deus, as famílias da nossa igreja. E essa é a minha oração de gratidão em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe.